Não diga não para o seu filho. A Gabi Arruda, ela vai contar pra gente porque às vezes a gente fala não e as crianças vão lá e fazem exatamente o oposto. Será que tem como ajustar o nosso jeito de falar? Vamos aprender junto, que eu também preciso aprender. Olá, pessoal do Ver Mais, pais, mães, avós, tias, todo mundo que lida com a infância de alguma forma. Hoje eu vim aqui trazer mais uma dica muito importante, principalmente para quem tem crianças menores de 4 anos. Os bebês, 1, 2, 3 aninhos, sabe? Aquela fase curiosa, onde eles querem pegar em tudo, mexer em tudo e a gente não para de dizer não. Quantas vezes, se você tem um bebê em casa ou uma criança pequena, você usa a palavra não para educar? O tempo todo a gente tá ali. Não corre, não suba aí, não mexa, não faça isso, não pode, não pode. E o que isso provoca na nossa mente quanto criança? Hoje estou aqui para ensinar para vocês. Não diga não para o seu filho. Como assim, Gabi? Não posso dizer não? Limites, eles são importantes, mas a gente precisa entender a funcionalidade do cérebro de uma criança. As crianças, elas são muito pequenas e imaturas para entender o significado de algumas coisas. O não é um conceito muito abstrato para a mente tão pequenininha, tão infantil. Por isso que quando a gente fala para a criança, não mexa aí, não corra, não pode fazer isso, muito provavelmente o cérebro dela capta só a informação após o não. Ao invés de não mexa aí, ela vai entender mexa aí. Não corra, ela vai entender corra. E assim por diante. Por quê? Porque o não é um conceito abstrato. A não ser quando a gente utiliza ele para interromper um comportamento. Por exemplo, a criança está atravessando a rua e você quer dar um susto nela, né? Porque ela está colocando a vida dela em risco. E aí, de repente, você fala não! Aí a criança vai parar, porque o não está vindo isolado. Mas quando ele vem no meio de uma frase, no começo de uma frase principalmente, a criança muitas vezes não vai entender o sentido dele. Então não é que a gente não possa usar o não. Não é que a gente não deva limitar os nossos filhos, muito pelo contrário. Limites trazem segurança. As crianças precisam entender até que ponto elas podem ir, como elas podem resolver aquilo, o que elas devem fazer. E isso é a gente que ensina. Eu gosto de ensinar as minhas mães da seguinte forma. Se o que a sua criança está fazendo não está ferindo ela mesma, nem o outro e nem o ambiente, por que não deixar? Às vezes a gente também passa limitando demais o comportamento infantil e impede a criança de explorar. A criança pequenininha, ela aprende através da exploração, por isso que os bebês, eles gostam de tocar nas coisas. A curiosidade faz parte desse processo de explorar o ambiente, conhecer com as minhas próprias mãos, olhar com as mãos, né, que a gente fala, olhar, a gente olha com os olhos. A criança, ela olha com as mãos porque ela precisa do toque para que o cérebro entenda o que é aquilo. Então, quando a gente for limitar o comportamento, vamos seguir essa dica que eu tô dando também para vocês. O que ela tá fazendo? Tá ferindo ela mesma? Tá colocando a vida dela em risco? Tá machucando o corpo físico dela? Não. Então, ok. Tá ferindo o outro? Tá fazendo mal? Tá incomodando alguém? Não também? Então, ok. Tá estragando o ambiente? Tá quebrando alguma coisa? Tá sujando algo que não deveria? Não é local para isso? Então, a gente vai interromper, certo? Se não está, a gente também vai permitir. Quando a gente entende que explorar, tocar, ser curioso é importante, faz parte da infância, as coisas mudam e a gente permite que a criança seja criança. Quando a gente diz não para ela o tempo todo, a gente fica liberando muita toxina naquele cérebro, muito cortisol. A criança fica estressada e diante do estresse, ela não vai obedecer e não vai te ouvir. É que nem se eu disser assim pra você, não pense num elefante rosa. Eu tenho certeza que você já pensou. Ele já veio na sua cabeça. Por quê? A gente não consegue muitas vezes controlar o que eu não devo fazer. Imagine uma cabecinha tão imatura que é a cabecinha dos nossos filhos, principalmente menores de 4 anos. Quando a gente diz muito não, eles não vão entender como deveriam. Então, ao invés disso, utilize sims. Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês pensem no que vocês estão entendendo de tudo que eu vou dizer agora. O exercício, ele se chama Faça o que eu digo. Então, tudo que eu disser,
você vai fazer, combinado? Você vai ouvir o meu comando aí onde você tá mesmo, na sua sala, no seu sofá, na sua cozinha, no seu trabalho, no carro. Tá vendo pelo YouTube essa matéria? Faça ou pelo menos se imagine fazendo, para você entender como funciona a cabecinha do seu filho. Tá preparado? Então vamos lá. Respira fundo e só faça o que eu digo, ok? Não olhe para mim. Não fique sentado. Não olhe para o lado. Não feche a boca. Não abra sua boca. Não fique em pé. E aí? Como foi para você ouvir esses comandos? Eu tenho certeza absoluta que quando você ouviu, você entendeu o que você não tinha que fazer, mas você não sabia o que é que você tinha que fazer no lugar. Isso que acontece com a cabeça da criança. Ela entende o que ela não pode fazer, mas ela não entende o que ela pode fazer então. Eu não devo fazer isso, mas o que eu devo fazer então? E esse delay, digamos assim, que é causa no cérebro dela, que faz com que ela repita comportamentos equivocados, que a gente já tinha dito várias vezes para não serem feitos e elas acabam fazendo. Então, a educação mais assertiva para as crianças pequenas é direcionar o comportamento para algo positivo. Então, vou te dar mais um exemplo. Ao invés de dizer para sua criança, não grite, você vai dizer, fale baixo. Ao invés de não corra, caminhe. Não bata no seu irmão, carinho no seu irmão. Não fale assim comigo, respeito. Aqui se fala baixo, vamos falar baixo. E assim por diante. Assim você vai redirecionando esse comportamento para algo positivo, mostrando um caminho para ela que ela deve seguir e não só limitando aquilo que não deve ser feito. Gostou dessa dica? Me siga nas redes sociais, que lá tem muito mais dicas para vocês em relação a nós mesmos, como pai e mães, a educação dos nossos filhos. Vai ser um prazer contribuir com a sua maternidade, paternidade. Se você é avô, é avó, é tio, é professor, é amante da infância. Sarinha, um beijo grande, obrigada por essa oportunidade de ser embaixadora Pais e Filhos aqui no Ver Mais e a gente se vê na próxima. Obrigada, obrigada. Gente, gostei. Vocês prestaram atenção? Vocês pegaram? A palavra não. É complicado, porque não faz isso, não senta, não levanta. Eu tentei fazer tudo que ela falou. Não olha pra mim, não olha pro lado. Eu vou olhar pra onde, então? Não é verdade? Olha só, é o que você quer que a pessoa faça.